Olá, boa noite a todos e todas. Dos outros 8 eventos que nós fizemos, infelizmente nós tivemos problemas técnicos na transmissão do nosso último evento, então você está assistindo a gravação do debate que nós fizemos para garantir que vocês tivessem também o do nosso último ODS. Eu sou Cid Blanco, sou arquiteto urbanista, faço parte do grupo de trabalho da Agenda 2030 da Comissão de Política Urbana do EAB e sou representante do EAB na Comissão de Acompanhamento dos ODS da UIA. Esses 9 eventos que aconteceram nas 2 últimas semanas são resultado do processo de seleção do Guia para a Agenda 2030 do EAB, processo que se deu no decorrer do ano de 2020, onde foram apresentados mais de 80 projetos, e nós conseguimos, a partir disso, selecionar 3 projetos por ODS. E foram parte desses projetos que vocês viram nas últimas semanas, sempre em salas de debate duplas, com mais de um ODS. Como os ODS são número ímpar, o último ODS ficou para o final, e aí a gente conta com a presença da Ana Cláudia Rosbach, que é do Cities Alliance, que foi parceiro nosso em todo o processo de construção desses eventos, junto com a Planet, junto com o Metro ODS, do qual eu sou o coordenador. E a gente vai, então, hoje, mostrar para vocês os últimos 3 projetos que foram selecionados para o ODS 17, que é o ODS da implementação, o ODS das parcerias, E como a Ana Cláudia lembrou na nossa live que não deu certo mais cedo, esse processo foi todo feito aí, trabalhado na lógica das parcerias. Então eu quero agradecer a todos os integrantes da comissão editorial do Guia, que trabalharam e participaram como moderadores e apresentadores dos eventos, ao pessoal da Comissão de Política Urbana e a todos os arquitetos e arquitetas que foram selecionados para o Guia e que arranjaram um tempinho aí para dividir e apresentar esses projetos maravilhosos que nós vimos nas últimas semanas com vocês. Então, Ana, deixo a palavra contigo. Quero agradecer aqui a Silvia, o Daniel e o Guilherme, O Guilherme, nosso vencedor aí de lives, foi selecionado com vários projetos, e a Cláudia Pires também, que está aqui conosco, parceira de luta na construção aí do grupo de trabalho e do guia da Agenda 2030 do EAB. Uma boa mesa para vocês e a gente se vê em breve aí no lançamento do livro e nos próximos eventos do grupo de trabalho. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Cid. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, representando o Cities Alliance. O Cities Alliance é uma organização que ela foi criada há 20 anos, por aliados, por parceiros, Então, toda a nossa história tem a ver com construções coletivas, com construções de parceria. Então, nós nos sentimos muito afinados com esse ODS 17 e com essa mesa aqui, obviamente, E é um prazer estar com os companheiros de luta, a Cláudia, o Cid, O pessoal do IAB. A gente vem lutando juntos aqui há muito tempo, por várias frentes, por cidades mais inclusivas, mais equitativas, mais sustentáveis, E muito bacana saber que a gente tem aí um monte de jovens arquitetas e arquitetos pensando a arquitetura de uma forma diferente, não só o resultado final, com um impacto maior na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso planeta, mas também processos que são mais integradores, inclusivos, e onde se abrem espaços aí para outros atores, para uma cocriação, uma coprodução, É muito interessante saber que essa mentalidade está aí presente. Mas bacana, não vou me estender mais, estou muito animada de estar aqui, sexta-feira à noite, deveria estar cansada, mas não estou. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa apresentação com o Daniel. Eu já olhei aqui a apresentação dele, é maravilhosa, mas eu estou louca para escutar. O combinado foi que os apresentadores fossem compartilhar as questões colaborativas, como é que foi o processo também, não só o resultado final. O Daniel é arquiteto, ele atua com projetos arquitetônicos que integram inovação e sustentabilidade,
com foco na reutilização de materiais e recursos, aliado a sistemas modulares de construção, que permitem a otimização da obra, né? Então, o destaque aí dos projetos dele é a utilização de container marítimo e madeira laminada cruzada. Então, Daniel, vamos lá para a sua apresentação. Você pode compartilhar a sua tela e a sua apresentação sobre a Casa Suspensa. Olá, pessoal. Boa noite a todos aí que estamos assistindo e a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra ter sido selecionado através do projeto da Casa Suspensa, que eu vou começar a compartilhar com vocês agora. Já está. Ótimo. Então, a Casa Suspensa foi nosso projeto selecionado aí para ODS 17. É um projeto desenvolvido aqui pelo meu escritório, Barros Assuani Arquitetura, ou Casa Container Marília, né? Ele foi idealizado em 2018, construído em 2019, e é um projeto que fica numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Campos Novos Paulista. Fica a 419 quilômetros aí da capital, mais para o oeste do estado, próximo a Marília, que é a nossa cidade aqui, onde a gente tem nosso escritório, né? E a gente foi contratado para desenvolver um projeto já com as premissas de sustentabilidade e de reaproveitamento. O local, a implantação desse projeto é numa área rural, no trecho de uma fazenda, ali bem na entrada da cidade. Quem chega por Campos Novos Paulista, na entrada principal da cidade, olhando ali para a direita, a última chácara, sítio, né? Não chega a ser uma fazenda, dá para ver a Casa Suspensa, né? O que é a Casa Suspensa? É um projeto residencial, né, unifamiliar, que a gente desenvolveu para uma família utilizar como casa de campo, veraneio e possivelmente futuramente como a casa principal dessa família. Ela tem a sua estrutura principal é composta por containers marítimos reutilizados, né? A gente reaproveitou os containers marítimos para desenvolver praticamente a estrutura completa da casa, né? Apoiada por vigas metálicas, né? Deixando essa aparência de que ela está suspensa em relação ao solo. A única parte da casa que toca o solo no térreo é um container de depósito, né? A casa inteira está elevada aí da superfície do solo, justamente para a gente minimizar os impactos aí, deixar a parte de drenagem naturalmente. É uma casa que a gente encaixou entre as árvores nativas. A gente pode ver na foto anterior que as mesmas árvores que estavam lá estão preservadas, então a gente encaixou, e o único jeito de fazer isso era realmente utilizando uma estrutura modular, e a gente optou pelos containers marítimos, né, por sua reciclabilidade, né, e praticidade no manuseio. Então a gente conseguiu encaixar essa casa entre as árvores ali naturais, nativas do terreno, sem prejudicar o solo, utilizando o mínimo de concreto nas fundações, deixando a permeabilidade e inclusive parte do relevo natural ali do solo, né, para a gente ter essa integração completa aí com a natureza do local. Um detalhe interessante é que 80% dos materiais, do volume dos materiais, são reciclados. Então, a gente uniu os containers mais o nosso revestimento interno, que foi 100% madeira de demolição, reaproveitada. A gente chega aí nesse percentual de 80% dos materiais, do volume dos materiais reciclados, né? E o resíduo, né, gerado pela obra, como é uma obra limpa, uma obra seca, a gente teve pouquíssimo resíduo, retalhos praticamente de madeira e aço, que a gente até reutilizou, né, em móveis, em portas internas, que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Aqui está as plantas do projeto, começando ali com o pavimento térreo, onde a casa encosta no chão, somente com o container oficina, né? E o acesso principal ali por cima, na escada de acesso principal, e a escada de baixo, no caso, seria acesso para a varanda de lazer.
Do lado direito a gente tem o primeiro pavimento, com a entrada principal da casa. No pavimento, esse que é o pavimento principal da casa, a gente tem um dormitório, um banheiro e uma área de convivência, de estar, jantar e cozinha, toda integrada, com acesso para a varanda externa também. Essa varanda já está naquele nível elevado, né? Então a gente tem toda a vista ali, a integração com a natureza. No pavimento superior a gente tem a suíte principal, né? Com também uma varanda privativa e um telhado verde. E a parte de cima é a cobertura, utilização de placas solares, área técnica, etc. Então é uma casa resumidamente compacta, né? São 2 dormitórios, né? E uma área de lazer, mas para convívio mesmo, para receber as pessoas, né? Privilegiando os espaços comuns e a reutilização dos recursos e da otimização térmica também. A gente pensou em todos os ambientes com ventilação cruzada e a casa está toda sombreada pelas árvores nativas, então a gente tem um conforto térmico excelente ali na casa. Aqui a gente tem as fachadas, né, uma lateral e a fachada frontal nesse projeto, mostrando aí os 2 níveis de varanda e a parte de baixo, que serve como garagem, né, e área livre. Aqui a parte, 2 cortes simbólicos aí internamente da residência, mostrando aí os 2 pavimentos e a parte da área de escadas, né, que a gente recortou os containers para ter essa caixa de escadas, e lá em cima a área técnica com caixa d'água. Aqui os detalhes da implementação do projeto nessa fazenda. Então os módulos vieram pré-fabricados e em um dia de trabalho foi locado todos os módulos de container da casa, né? A casa, a gente estava só com os pilares, os pilotis ali, as vigas I, preparadas para receber esses containers, e em um dia eles chegaram já pré-fabricados e compuseram toda a dinâmica do formato da casa. Aqui embaixo na imagem a gente tem praticamente nosso estoque de material novo, né, que foi as mantas térmicas, placas de drywall e deck. Praticamente isso, fora encanamento e parte elétrica, são os materiais novos que utilizamos. O restante foi tudo reaproveitado. E aqui estão os containers, né, já montados nesse mesmo dia. A casa já criou a forma e já teve seu corpo principal erguido. Depois foram feitas as modificações internas, o revestimento de madeira de demolição, como a gente pode ver aí na foto da esquerda, a parte das esquadrias e o telhado verde também no nível superior. E aqui já a casa pronta, né? Já 100% finalizada. A gente pôde concluir o trabalho, né? E dá para ver os móveis ali na varanda também, utilizados a madeira de demolição que sobrou do revestimento e os retalhos, né, da madeira de demolição que a gente usou como revestimento da casa. A gente conseguiu reaproveitar para fazer essas mesas ali da varanda de cima. Aqui é a parte da entrada principal da casa. A gente utilizou uma porta de aço com puxador, utilizando o próprio puxador original das portas do container, e uma escotilha naval reutilizada também de um navio americano. A lateral direita da casa também, onde mostra que ela ficou bem encaixada ali entre as árvores, respeitando bastante a natureza local e praticamente se integrando a ela, né? Aqui no interior da casa, a porta principal, como eu já mencionei, e o banheiro social na parte da direita. Aqui o detalhe de uma porta, que é a porta do banheiro, utilizando os recortes das chapas de container que a gente fez para as janelas, utilizando para fazer as portas internas também, e o puxador também reutilizado do container. Aqui a parte do living da casa, né, com essa integração aí dos ambientes e com a integração com a varanda externa também. A gente tem 100% de natureza em volta. Essa foi a premissa do projeto, que os galhos das árvores abraçassem a casa, que a gente tivesse essa integração com eles. Então a gente sai na varanda e os galhos estão ali naturais, invadindo
a parte da varanda da casa. Detalhe da cozinha também, utilizando madeira de demolição e luminárias reaproveitadas de navios. E a parte superior, a suíte principal, também com essa integração completa com a varanda e com a natureza. E aqui uma imagem noturna também da varanda do andar de cima, da suíte principal. A gente vê também toda a questão do revestimento utilizado, né, madeira de demolição, e a questão dos galhos das árvores invadindo a parte da casa. Na verdade, a casa que invadiu o espaço das árvores, mas a gente respeitou elas e deixou elas naturais ali, como elas devem ser, né? Então, interessante aí desse projeto em relação às parcerias. Eu destaco a parceria com o meio ambiente, o ambiente que ele foi implantado, sem deteriorar, sem a gente fazer uma intervenção que prejudicasse a natureza local, né? Destaco a parceria para a mão de obra que a gente utilizou. A gente teve frentes de trabalho multidisciplinares, a gente teve a parte de concreto das fundações, estruturas metálicas de pilotis, estruturas de containers, acabamentos, madeira de demolição. Então a gente teve parcerias com várias frentes e equipes de trabalho, inclusive multidisciplinares. A mesma pessoa às vezes fazia mais de um trabalho de acabamento, e isso tudo otimizou a obra em tempo e em eficiência de recursos, né? A obra ficou pronta em 6 meses, começamos em janeiro, terminamos em junho de 2019, e é basicamente essa apresentação da Casa Suspensa, que é o detalhe da equipe de projeto, que é eu e minha esposa, Daniel e Nádia, aqui do Bausa Suane Arquitetura, e é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada, Daniel. Estou morrendo de vontade de ir agora para essa casa. Esse minuto. Legal. Bom, valeu. Vamos passar agora para a Silvia. A Silvia Rafaela Escapan Nunes, ela mora em Caxias do Sul, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em MBA em gestão de projetos, mestrando em direito ambiental, integra o grupo de pesquisa Interdisciplinaridade, Cidades e Desenvolvimento, Planejamento Sustentável no Meio Ambiente, possui formação em reabilitação urbana em áreas centrais, gestão de projetos urbanos pelo Ministério das Cidades, enfim, várias outras formações aqui também, pela Universidade de Roma, pelo Lincoln Institute. A Silvia vai contar um pouco para a gente sobre o projeto dela, que é a Estação Principal de Integração Tamandaré, um projeto de infraestrutura de transporte coletivo realizado em atendimento ao Plano de Mobilidade Urbana do Rio Grande. Silvia, câmbio para você. Ana Cláudia, obrigada Cid pela participação, Daniel, também Guilherme. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês esse projeto, né? Por gentileza, me avisem só quando já estiver aparecendo. Aparecendo, Silvia. Certo. Então, assim, eu vou fazer uma contextualização, vou procurar ser breve, tá? Colocando como que a Estação Principal de Integração Tamandaré, ela vem a ser enquadrada aqui, né, com o ODS 17, né? Principalmente na questão da coerência das políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Então, como uma questão de contexto, né, em relação à mobilidade urbana, a gente tende ali a questão que os espaços urbanos e a população crescente, elas demandam, então, um planejamento integrado e compartilhado, e principalmente trazendo a questão da infraestrutura, das novas tecnologias, pensando nas novas lógicas sociais e a sustentabilidade, né? E aí, entendendo assim que como a gente tem uma natureza dinâmica nas cidades, essas intervenções públicas, elas precisam, então, está acompanhando, né, os agentes sociais, que são os arquitetos urbanistas também, eles vão acompanhando, né, todas essas dinâmicas, porque essa formação da arquitetura, ela tem já uma visão sistêmica, né, da cidade. A frota, então, brasileira, ela cresce exponencialmente, né, a gente tem aí
um grande contingente, né, de veículos, né, cada vez mais participando aí das dinâmicas das cidades. E o que acontece? Nessa evolução, a gente começa a pensar diferente a mobilidade urbana nas cidades, né? Por antes, um modelo que a gente tratava de fluidez, agora a gente passa a tratar de desempenho. E pensando assim que a gente pode estar otimizando os deslocamentos e humanizando os espaços públicos. E como que a gente faz isso? Minimizando conflitos e integrando modais de deslocamento. Esse é o contexto da mobilidade urbana, né? Que ela vem a ser, então, uma interação, né, dos deslocamentos de pessoas e bens, né, no território. Né? E aí, então, quando a gente pensa em mobilidade urbana, ele é muito mais do que tratar apenas transporte e trânsito, mas é pensar justamente nessas interações. A gente tem aí uma evolução da legislação e a construção dessa política nacional de mobilidade urbana, que já vem sendo construída já desde 1988 na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, né? A gente tem aí um importante marco, que é a Lei de Mobilidade Urbana, em 2012, o Estatuto da Metrópole, né, que também exige uma integração do planejamento da mobilidade local, né, com os aspectos regionais, e o andamento dos trabalhos com o Ministério do Desenvolvimento Regional também. Nesse sentido, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, então, ela trata da acessibilidade universal, o transporte coletivo, o modal bicicleta, e pensar melhor como é que ocorrem essas demandas de tráfego, que são justamente essas interações que ocorrem. Nesse sentido, de uma forma bastante resumida, a gente consegue pensar a mobilidade urbana na forma de uma mobilidade humana, né? E aí, como que a gente faz isso? Priorizando o pedestre, ampliando as rotas cicláveis, a infraestrutura cicloviária como um todo, e valorizando o transporte coletivo. E com isto, a gente também acaba por melhorar o desempenho do tráfego. Então, que antes a gente falava assim, é fluidez no trânsito, não, agora a gente trata de desempenho, que assim, é o nosso sistema, é a nossa circulação, é como se fossem nossas veias, né? Como é que elas estão funcionando? Elas têm um bom desempenho? Então, é disso que trata a mobilidade urbana e humana. Aqui a gente traz, então, os objetivos fundamentais dessa política, que é a gestão democrática, inclusão social, acessibilidade, mobilidade urbana, desenvolvimento sustentável. Mas como é que a gente vai fazer isso, então? Priorizando os modos coletivos e não motorizados de transporte, integrando os diferentes modais e melhorando a acessibilidade das pessoas, bens e cargas nas cidades. Nesse sentido, o planejamento da mobilidade, ele envolve a independência das pessoas, a autonomia e a dignidade. E aí, aqui, nessa questão da dignidade, a gente faz um link com os direitos humanos, porque se a gente consegue, dentro dos projetos de mobilidade urbana, né, e é onde está inserida o projeto que a gente vai apresentar em seguida, a gente pode conseguir fazer com que as pessoas tenham independência e autonomia e um espaço digno, né, de onde ocorrem essas interações, né, então a gente está atendendo a uma dignidade das pessoas aqui. As cidades acessíveis, né, então elas priorizam o pedestre, organizam os espaços, e elas não têm barreiras e não discriminam. Então, a gente evita de estar marcando o espaço específico do cadeirante, o espaço específico do idoso, mas todo o espaço, ele tem que ser acessível para que as pessoas que têm alguma restrição de mobilidade possam usar qualquer parte desse espaço. Então, os projetos, eles vão sendo construídos dessa forma, dentro desse contexto. Então, nesse sentido, a mobilidade urbana, ela deixa de ser um problema. A gente não pensa mais assim, qual é que é o problema da mobilidade? Mas ela é uma questão urbana a ser explorada. E como é que a gente faz isso? Transformando dados em informação e essa informação em conhecimento. Aí a gente faz uma interação aqui. Se a gente for pensar, como é que a gente explica para um turista como ir daqui onde eu estou agora até o endereço da sua casa, né? Então, a gente vai pensando os marcos urbanos, vai pensando como é que essa pessoa pode ter autonomia para poder entender e ler o espaço urbano e chegar, enfim, ao seu destino, né? E aí, então, quando a gente trata de mobilidade urbana, a gente pensa o que você precisa, né? Então, a gente vai respondendo perguntas. Aonde você precisa ir, né? Onde que eu estou indo?
como é que é mais conveniente? É quando que eu vou? Quanto tempo eu tenho disponível? E as escolhas que a gente faz, por quais caminhos que eu vou? Como que eu vou ir? Então, a cidade, ela tem que se comunicar e as pessoas têm que ter autonomia para poder estar fazendo essas escolhas, né? Então, a gente pode estar tratando essas questões assim de uma forma muito mais integrada, acolhedora e inclusiva. Então, ocorre que dentro dessas premissas, o Plano de Mobilidade do Rio Grande, ele foi realizado em abril de 2010, e dentro desse processo, de todo esse pensamento de autonomia e dignidade humana, se pensou, então, como demanda do projeto, a realização de um projeto de 6 estações principais de integração. Eu vou apresentar uma delas aqui, mas eu vou colocá-la em contexto. Então, o Rio Grande é uma cidade do sul do Rio Grande do Sul, né? A gente tem o Porto do Rio Grande, é uma cidade portuária, ela é dotada de mais de 300 edificações e pontos históricos entre bens tombados, bens inventariados, áreas de interesse ambiental, principalmente. Então, assim, a ideia era que a gente pudesse pensar um projeto que pudesse estar dando resposta, né, para toda essa interação e toda essa dinâmica social que trabalha muito a questão da logística de transportes marítimos e também todo esse patrimônio histórico que o lugar tem. E também se percebia que a população local tinha bastante amor pelo lugar, né? Então, isso também foi bastante importante na hora de sopesar as decisões de projeto. Então, assim, a questão da ODS 17.14, aqui a meta 17.14, aumentando, então, a coerência nas políticas. Então, como é que a gente poderia pensar um projeto arquitetônico que trouxesse essa bagagem de evolução do entendimento acerca da mobilidade urbana? Então, este foi o projeto das 6 estações principais de integração, né? Ele foi um projeto que ele contemplou diferentes locais no território. Eu vou apresentar já em seguida as diferenças entre eles aqui, mas basicamente estrutura metálica, referência direta à questão portuária, ao uso de elementos metálicos, e a diferenciação se deu da forma mais simples possível, que foi simplesmente usar a cor da cobertura como elemento diferencial para que as pessoas pudessem estar entendendo como é que o sistema de transporte ia acontecer nesse sentido. Por exemplo, o ônibus que tem a cor azul, ele passa na estação azul. O ônibus que tem uma faixa na cor vermelha, ele passa na estação que tem a estação com cobertura vermelha. Nesse sentido, a gente consegue dar autonomia para as pessoas mais idosas, que têm alguma questão de dificuldade, às vezes, de ler o itinerário dos ônibus. Então, a gente procurou explorar uma forma mais simplificada e trabalhar a cor da cobertura e uma estrutura que ela se repetia em todas as estações. Então, esse é o mapa geral da cidade do Rio Grande. O território é bem maior que este, né? Mas, enfim, a gente teve, assim, que os 6 projetos, 2 já foram executados, né? Então, que é a Estação Cassino, que fica na Praia do Cassino, a maior praia do Brasil, e a Estação Tamandaré, que ela fica localizada na área central da cidade. O projeto, então, ele é de 2010, né? O projeto específico de todas essas estações. Então, aqui uma imagem aproximada delas, a Estação Cassino, né, uma vista aqui de como é que ela foi projetada de frente para o mar, então ela já tinha um apelo, né, nessa situação, nessa condição. A Estação Superporto, que ela ficava próximo ao Porto do Rio Grande, também, um desenho diferente, em termos de implantação, todas com infraestrutura cicloviária. A Estação Trevo, que é uma estação que fica na entrada da cidade, assim, ela fica num terreno um pouco mais deslocado, ela está dentro de um nó viário ali bastante importante, né? Aqui uma imagem interna dela, como é que ela funciona. A Estação da Quinta, também já na parte mais saída da cidade, o formato delas era variável conforme o terreno, né? Aqui, a Estação Junção, né? Então, ela já tem, assim, é um nó viário bastante complexo, então ela é a junção de vários corredores de tráfego aqui, ela fica próxima, então é o nome que a gente estava atribuindo justamente a esses espaços.
né? E essa aqui é a Estação Tamandaré, então que a Praça Tamandaré é a praça histórica do Rio Grande, ela é a praça mais importante. Na época, ela tinha, assim, um contingente, a praça ela estava totalmente degradada, ela tinha uma situação onde as pessoas, assim, os pontos de ônibus, as paradas de ônibus eram mais espaçadas, então, assim, se chovia, quase todos se molhavam, praticamente uma pessoa que ficava dentro de uma paradinha, sobre uma paradinha de ônibus, ela acabava se molhando porque o abrigo era pequeno. Então, se pensou assim, bom, como é que nós podemos proteger essas pessoas e cuidar dessas pessoas enquanto ela está nesse processo de deslocamento? Então, a gente pode perceber aqui, que fica mais fácil mostrar no projeto, então a gente tem, assim, uma estrutura metálica curva, né? Porque aqui a gente, na Praça Tamandaré, toda a frente da plataforma, elas todas se davam para a rua, porque a gente circundou toda a Praça Tamandaré, né? Com estações de transporte. E aí o que acontece é que ela tem uma estrutura dupla. Então, assim, os veículos estacionados aqui, eles emitem poluentes, né? Emitem gases da exaustão dos veículos. Então, assim, as pessoas, elas acabavam tendo uma situação mais favorável, porque esses gases, essas emissões, elas acabavam se dispersando no ar aqui, né? Porque a gente tem uma altura elevada, né, de pé direito aqui, e então não se tinha essa sensação de desconforto, né, quando existissem vários veículos parados ao mesmo tempo, né, nas operações de embarque. A gente, então, tem todas elas, lixeiras duplas, né, para lixo orgânico e lixo seco, a identificação da estação, um totem que prevê a compatibilização de horários desses veículos, né, no horário que chega, e uma estrutura curva, onde a parte de trás, como ela dava para uma praça, então ela tem policarbonato, e aqui brises metálicos também para favorecer a questão da ventilação. Né? E a cobertura, então, no caso da Praça Tamandaré, ela é branca, justamente para poder fazer uma integração com o patrimônio histórico da Praça Tamandaré e do entorno dessa praça. Também o que a gente tem aqui é que a maior parte da estação, as pessoas ficam encostadas na estrutura de pé, né? Então, a gente tem um encosto na parte de trás aqui, e em alguns pontos a gente tem bancos bem baixinhos, que justamente é para deixar as pessoas que são mais velhinhas, elas mais acomodadas, né? As pessoas mais idosas, elas ficavam melhor recebidas, né? Enfim, ali nesse espaço, melhor... tinha um aproveitamento melhor. Também na parte de cima, a gente tinha quase que metade da estrutura de cobertura, ela ocorre em telhas translúcidas, né? Então, amplia a questão do aporte de iluminação aqui, e a iluminação pública também foi oferecida nesse projeto. A obra, então, em 2012, aqui é as etapas de construção da obra, né? Todas as estruturas, então, elas conseguiram ser produzidas na mesma empresa, foram levadas, né, até o espaço e simplesmente montadas. E o mais legal, assim, é que elas foram montadas dentro das antigas estações de trem, né, que existiam no local. E, então, assim, foi uma coisa que a população participou bastante, assim, foi bem interessante a construção delas aqui, né, e essa integração com a praça. Aqui é uma imagem já dela implementada, né? A gente pode ver que as pessoas elas ficam bastante acomodadas, elas se sentem muito à vontade nessa estação, né? Ela tem, assim, justamente essa altura elevada que praticamente é 2 metros que a gente tem de altura aqui, que permite, sim, que a ventilação ocorra de uma forma muito natural, que é do projeto, né? Deixar o conforto para as pessoas ali. Né? Aqui o espaço, então, de como é que ocorriam as situações de embarque e desembarque, né? Aqui a gente pode ver essa barra de descanso, o banco baixinho, curvo. Então, assim, uma situação totalmente confortável que a gente pudesse oferir às pessoas, né? O piso tátil também,
A gente tem aqui o painel com os horários do ônibus, então no momento inicial a prefeitura implementou na cobertura, né? Então a gente pode ver assim que o espaço de aguardar, né, o veículo, o transporte chegar, ele era muito mais facilitado, né? Porque a estrutura ela tinha esse afastamento da área aqui da plataforma. Então só mais umas imagens bem rapidinho aqui, o estaleiro, né? Aqui também, e essa imagem final. Tá, que é assim, que a população gostou bastante do projeto, né? Então eles têm uma apropriação e um carinho muito grande por esse terminal de transportes. Era isso, obrigada então, obrigada Cláudia, colegas. Obrigada, Silvia, pela apresentação desse bem público, né, da cidade, projeto de integração aí, parceria com a cidade. Vamos agora para o Guilherme Ottenblad, que é arquiteto, urbanista e escritor. Em 2010, ele fundou a Zoom Urbanismo, Arquitetura e Design, uma empresa de referência em placemaking e soluções para cidades. O Guilherme integra também o Instituto A Cidade Precisa de Você, e ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie e também a TU Eindhoven, Universidade na Holanda. O Guilherme vai compartilhar com a gente o projeto dele, que se chama Urbanismo Caminhável. Então, Guilherme, câmbio para você. Obrigado, Ana. Queria agradecer. Queria fazer uma pequena correção. Não sou escritor, adoraria ser, mas não sei o que... mas adoraria ser. Mas então... eu também, mas eu até fiquei imaginando se eu fosse, mas... Vai ser o sinal do destino. Mas quem sabe. Mas é um prazer estar aqui falando mais uma vez, né? Fico feliz por estar com alguns projetos inscritos aqui selecionados para esse guia, que eu acho uma iniciativa sensacional. Também feliz de estar ao lado dos colegas, depois dessas apresentações muito legais, do Daniel e da Silvia. E primeiramente queria parabenizar a equipe, né? Acho que é a última apresentação, que infelizmente não é ao vivo, mas porque eu acho muito interessante o processo do guia ser um guia que vincula a arquitetura a essas ODS, e acho que o Cid tinha comentado no momento da live, acho que não foi para essa gravação, mas que a gente vincula muito mais Meu filho está falando aqui. Ele vai dar um oi aqui. Ó. Então, então, eu fico feliz de ver, porque a gente sempre vinculava as ODS, principalmente a ODS 11, né, que acho que é a mais fácil de se relacionar à arquitetura, e acho que é engraçado do guia, que a gente selecionava as ODS que a gente entendia que eram mais próximas do nosso projeto, mas a equipe curatorial que indicava se ela estava ou não, né? E se talvez tivesse vinculado a outra. Eu fiquei feliz de estar. Eu não me lembro se eu coloquei essa ODS para esse projeto, mas eu achei legal, me abriu o olho para uma parte interessante do processo do escritório nessa questão da viabilização. Então, eu vou iniciar aqui minha apresentação. Eu vou apresentar o projeto do Urbanismo Caminhável. Foi um projeto mas eu gostaria de contextualizar e passar brevemente por alguns projetos. Está aparecendo minha tela, só para confirmar? Se alguém puder. Sim, está aparecendo. Tá bom, obrigado. Então, eu queria passar brevemente por um contexto de outros projetos. Eu acho que o projeto do Urbanismo Caminhável foi um projeto que foi publicado, assim, então tem todo o conteúdo online. Então, eu queria dar um panorama, porque eu acho interessante para trazer essa discussão da ODS 17. Bom, eu sou sócio fundador do Zoom Arquitetura. A gente tem um olhar bem amplo, né, em escalas de atuação, mas a gente tem muito esse foco no comportamento, apropriação das pessoas pelos espaços, pelas cidades. E nosso nome Zoom vem muito dessa questão do entendimento das escalas no projeto. Então, como as escalas se relacionam a um projeto, né? Então, acho que isso fica mais claro ao longo da apresentação. Eu vou passar muito breve isso ontem. Eu mostrei ontem na apresentação dos parklets, mas um pouco como o automóvel determina
o desenho das nossas paisagens, como isso impacta no nosso cotidiano, né? E como as cidades têm se aberto a novas possibilidades, né? Então, um dos focos que a gente atua desde o princípio no escritório é entender como pode se criar uma nova cultura urbana nas cidades, né? A gente, às vezes, vê outras cidades e entende que elas já estão feitas da forma como elas são hoje, e esse processo aconteceu em vários lugares, seja na Dinamarca, seja em Nova York, Madrid, né, com essas marginais, e Hamburgo, que tem um plano de tirar todos os carros da cidade, né, e criar linhas de conexão. E aí uma questão contextual, né, em 2013 acho que foi um ano muito importante para se entender possibilidades de mobilização, né, a partir das jornadas de junho do movimento Passe Livre, né, que vinha com solicitações de redução do preço da passagem, e junto com isso vem uma esperança de que essa mobilização é possível e uma retomada do espaço público, né, como espaço de manifestação. Isso para mim foi muito importante para muitos coletivos e muitas ações, né? Uma das ações que foi importante para a gente foi a dos parklets, né? Eu apresentei ontem, para quem quiser, o vídeo está online. A gente atuou em outros tipos de ativação, aqui é um pocket park, né? Outros espaços residuais. Esse é um projeto que a gente fez num bairro que se chama Jardim Helena, que é o bairro que maior índice de uso de bicicletas, né, por uma questão social mesmo, é um meio de transporte que é acessível para a população, é um bairro plano, e a gente fez um plano de mobilidade de tornar seguros o conflito entre bicicleta e outros modais e os pedestres, então preservando uma cena como essa que é brincar na rua, que é uma cena um pouco mais rara em São Paulo, né, então criando dispositivos de redução de tráfego, numa escala um pouco maior, e infraestruturas de ocupação. Esse projeto não é nosso, né, é de um escritório americano, né, eles fazem ações de intervenções rápidas e objetivas, né, para a configuração de bairros e de cidades, e acho que isso foi uma inspiração forte para a gente entender ações rápidas e de teste, né, dessas questões. Vale retomar que todos esses projetos anteriores, eles tiveram atuação de muitos personagens, né? Então, seja os parques, tudo, então, personagens do órgão público, iniciativa privada, sociedade civil, organizações sociais. Em 2014, que é o ano desse projeto do Urbanismo Caminhável, em São Paulo, aqui a gente estava passando, e em diversas cidades, por revisão do plano diretor. Tem um outro projeto de microintervenções em São Paulo, que era o Centro Aberto, que também foi um projeto que para a gente serviu como uma referência importante, né, de ocupação desses espaços, redução de tráfego com soluções simples. Essa é uma iniciativa que a gente fez com o Design OK no Lago da Batata, nesse ano de 2014. Então, foi uma construção a gente chamava de jardim pop-up. Foi uma construção feita em um dia com o material que a gente tinha disposto em mãos, né? Então, todo mundo se mobilizou para a construção, criando um contraste ali de uma intervenção que era para ficar 4 dias, mas ficou 2 anos, né? Um contraste com a aridez que existe no lago. Esse é um outro projeto que foi selecionado, que a gente fez em parceria com o Cidade Ativa, uma iniciativa do Cidade Ativa, que é uma organização social. Foi um dos projetos selecionados pelo guia, acho que o Ramiro apresentou aqui num dos dias ali, que são intervenções em escadarias, que são eixos de mobilidade também para o pedestre, a gente atuou muito na mobilização das oficinas, com intervenções simples, com materiais acessíveis, né, que estavam expostos e em vários pontos da cidade, né, essas escadarias que são tão presentes, né, em bairros que são pontos normalmente reconhecidos como pontos perigosos e que a gente, com pequenas intervenções, conseguia ressignificar o local, né? Esse escorregador, ele não para, né? O fluxo dele é intenso. E aí vamos direto ao projeto, né, que foi o projeto selecionado, que é o Urbanismo Caminhável. A implantação desse projeto foi na área central de Jundiaí, né? A gente tem uns recursos ali, como o Daniel, recursos tecnológicos ali do container,
né? Agora, como princípio, acho que um princípio que se vale como dos outros é a questão de criar cidades caminháveis, né? Existem índices importantes, né, que dizem que quanto maior a quantidade de pontos de caminhabilidade distribuídos na cidade, melhor é a cidade, mais desenvolvida e melhor de geração de riqueza. Em alguns lugares, né, em algumas cidades dos Estados Unidos, eles usam esses walk scores, esses índices de caminhabilidade, como um índice de valorização dos bairros, né? Então, a gente trouxe esses critérios trazendo já instrumentos como dos projetos que eu mostrei anteriormente, mas para uma escala um pouco mais ampla de atuação, né? Atuação, assim, instalações poderiam ser micro, mas elas se relacionavam outras questões. A cidade de Jundiaí estava revisando seu plano diretor naquele momento, então esse projeto foi um projeto que durou 4 meses nessa cidade, que tinha esses princípios de um olhar para um urbanismo mais caminhável, e aí esses índices ali de caminhabilidade e a questão do placemaking, da criação de locais de fácil implementação e ativação dos espaços, e a prototipação. Então, um projeto que não se resume em si mesmo, né, não é um projeto como um projeto urbano normalmente que é um projeto de longa duração, e que às vezes quando o projeto fica pronto não é implementado ou fica obsoleto, mas um projeto de um processo contínuo de pesquisa, análise, projeto, prototipação para se entrar num novo ciclo. Vale dizer que é um projeto que foi gerido pela Prefeitura de Jundiaí, né, pela Secretaria de Planejamento, mas foi financiado como uma contrapartida de um empreendimento urbano, então é um projeto de contrapartida, conduzido pelo Zoom, pelo Instituto Mobilidade Verde, pela Thaisa Frois, que é uma arquiteta urbanista, então, e em apoio total construído com a população. Então, tem muitas figuras de participação. Basicamente, acho que o conceito inicial era implementar uma oficina que se instalaria para ações no território por um tempo, e depois da remoção que essas ações perpetuassem de alguma forma na cidade. Então, ela passava por uma metodologia, assim, brevemente, de levantamento de dados, diagnóstico participativo, definição de projetos piloto, desenvolvimento de alguns projetos piloto, implementação de alguns projetos piloto e medição dos resultados. E, após isso, esses resultados eram elaborados manuais, a gente implementou o manual de intervenções urbanas com os diagnósticos desse processo, a fim de perpetuar essa informação, e o manual de implementação dos parklets. E alguns desses critérios foram inseridos como parâmetros dentro do plano diretor que estava em revisão. Então, essa sincronicidade das questões foi uma questão muito importante para a ação das escalas. Nesse container foram feitas várias oficinas, né, passando muito rápido, oficinas de sensibilização, de mapeamento, diagnóstico, execução, ativação. Então, aqui é só uma linha do tempo, várias oficinas que foram ocorrendo, sempre com base no container, mas passando por esse. E aí eu vou falar muito brevemente de algumas oficinas principais, né? Uma era a análise de caminhabilidade, então tinham percursos teste, né, que passavam com a população e com os técnicos da prefeitura. Com isso vinham walk scores. Esses walk scores eram definidos a partir de análise, né, esses quadros do que gosta e não gosta, e índices que as pessoas iam preenchendo e depois iam discutindo, com algumas considerações sobre essas questões. A partir desse índice de caminhabilidade se definia pontos específicos para intervenções piloto, intervenções teste. Alguns, aqui eu não vou passar, mas alguns aspectos, foram vários aspectos técnicos, de largura das calçadas, inclinação, até aspectos mais sensoriais, né, de ruído, conforto térmico, e o mapeamento de algumas intervenções a serem feitas. As oficinas públicas aconteciam no container, né? Teve vários públicos, né? Teve oficinas com crianças, com as escolas, com os adolescentes, com a população em geral, os idosos, mostrando algumas oficinas. Essa oficina dos parklets, né? Que as pessoas participaram de teste de localização dos parklets, da concepção do projeto dos parklets.
esse menino, assim, quando o Parklet ficou pronto, ele falou, vocês fizeram exatamente o meu projeto. Mas daí ele falou, eu tinha falado que tinha que ter tomada, e não tem. Mas, assim, teve uma questão muito grande de pertencimento, de apropriação por conta dos espaços, foram implementados 2 Parklets lá, e foram feitas algumas oficinas de marcenaria, onde a gente fazia uma oficina que a gente chamava Estudando a Vida Pública, então de análise dos territórios onde iam ser colocados, e depois construía coletivamente. Esse container era como se fosse uma marcenaria que a gente construía coletivamente com a população. E aí a gente fez em 2 praças e no calçadão algumas oficinas, e os mobiliários ficavam soltos na praça e eles não foram roubados, assim, né? As pessoas mudavam de lugar e acho que essa participação da população foi uma coisa que ajudou muito a população a se vincular, né? E de quebrar barreiras entre diversos personagens da população, né? Foi muito interessante que os moradores em situação de rua, a população em situação de rua da praça, resolveu se engajar nas oficinas porque era um ativo para eles, de alguma maneira, usarem, jogarem, e muitas pessoas que estavam participando na oficina tiveram a primeira resistência em relação à população, e depois começou a entender que essa própria população cuidava da praça, né? Eles impediam que os mobiliários eram roubados, eles tinham plantado algumas árvores na praça, enfim, de alguma maneira eles tinham uma participação lá na construção do território, e isso rompia algumas barreiras entre as pessoas, né? Então, algumas intervenções que a gente fez, né? Essa foto eu gosto muito, porque isso era na rua, como principal rua comercial da cidade, foi antes do comércio abrir, e você via a demanda reprimida por um simples banco, já era um calçadão exclusivo dos pedestres, então a utilização. Aqui, acho que eu vou passar um pouco mais rápido, depois acho que brevemente algumas outras intervenções que a gente fez na cidade, e isso, muito brevemente, que foi um chamamento de ensaios urbanos, foi um concurso que a prefeitura chamou os arquitetos para colaborarem dentro de ideias do zoneamento da cidade. A gente foi vencedor das grandes glebas, lotes de grandes dimensões, onde a gente trazia muitos critérios de caminhabilidade dentro de um parâmetro urbano, né, mais amplo. Então, eu trago isso para dizer que essa reflexão sobre essas ferramentas que a gente tem, né, e as formas de participação, para a gente foi um processo muito rico, né, de testar participações com a população, com a prefeitura, com a iniciativa privada, sempre com um princípio muito claro, em diversos formatos, seja via concursos, seja via chamamento, seja via iniciativa própria. Então, acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. São 3 projetos que priorizam a integração, né? Integração com a cidade, integração com a natureza, e também priorizam os seres vivos, né? Os humanos e a natureza. Eu acho que a gente pode agora partir para uma pequena conversa, uma conversa aqui informal. Eu tenho 2 pontos que eu queria jogar para a gente conversar um pouco, né? E me parece que é uma tendência, né? O fato de ter tantos projetos assim selecionados, me parece que é uma tendência, talvez até geracional, do arquiteto, e talvez seja geral, né? Mas do arquiteto especificamente, essa preocupação com a cidade, essa preocupação com a natureza, essa preocupação social, né? Como é que vocês veem isso, né? Se realmente é uma tendência, né? Como é que vai ser o nosso futuro? Porque a gente agora está repensando as nossas cidades, o nosso planeta, né? Nesse mundo pós-Covid, né? Então, acho que está todo mundo refletindo. Eu gostaria de escutar as reflexões de vocês. E o outro ponto é a questão de realmente trabalhar em colaboração, né? Fazer essas reuniões, fazer essas consultas, tudo isso parece difícil no início, quando você vai colocar numa planilha de custos, né? Para você encaixar isso e tal, e toma tempo, e construir alianças, né? É uma coisa complexa de início, dá até um medo, um frio na barriga. Depois que você consegue, é lindo, maravilhoso você mostrar as fotos, né? Mas eu imagino que ao longo do processo vocês todos tenham ficado aí com bastante frio na barriga, e preocupados, e conflitos, etc., né?
Então, esses 2 pontos que eu queria que a gente conversasse um pouco sobre eles, né? Sobre essa tendência de ser mais social, mas também as dicotomias da gente ser social e ser participativo e ser colaborativo, né? Quem sabe a gente começa pelas mulheres agora para variar, Silvia, e depois a gente passa pelos companheiros. Certo. Ana Cláudia e colegas, assim, o que acontece assim, é que quando a gente vai fazendo, se envolvendo com os projetos e testando, assim, vendo, a gente discute determinada situação ali, por exemplo, na questão da mobilidade urbana. A gente vai ampliando o conhecimento, a gente vai ascendendo no entendimento do que é o objeto que a gente está trabalhando, né? Então, quando a gente passa, assim, de discutir a mobilidade urbana, não é mais um problema a mobilidade urbana, é uma questão a ser resolvida. Então, assim, o que isso implica? Então, às vezes, mudando as palavras, a gente consegue ampliar o leque, né, de possibilidades. E aí, nesse sentido, quando a gente vai tendo essa ampliação de conhecimento, essa ampliação de consciência a respeito das questões urbanísticas, a gente vai vendo, assim, que a cidade é um espaço comum e que esse comum é, assim, as pessoas se apropriando e o poder público, ele não é mais, por exemplo, o dono da Praça Tamandaré, ele é o tutor da praça, né? Então, ele vai estar transformando aquele espaço para que ele atenda às necessidades das pessoas. E quando eu falei um pouquinho ali, assim, das pessoas pegarem chuva quando estavam na estação, esse foi o primeiro ponto de que as pessoas perceberam quando a estação estava pronta, porque assim, elas estavam num espaço muito confortável e chove bastante, porque é litoral, é praia, assim, né? Venta bastante, tem bastante areia. E aí, nesse sentido, assim, a gente começa a ver assim que as pessoas se sentem confortáveis com aquele espaço. Então, me parece assim que a arquitetura, o fenômeno da arquitetura acontece nesse momento, que é quando a obra está pronta e as pessoas estão usando. É aquela imagem que os colegas colocaram ali do espaço sendo usado. A gente olha para ali e vê assim que é como se ela sempre tivesse existido, porque as pessoas estão bem acolhidas, elas estão tendo suas necessidades atendidas, e esse entendimento nos faz assim, perceber assim que, bom, a gente pode pegar um plano geral, plano conceitual, um plano com diretrizes e traduzir ele através da arquitetura e do urbanismo, né? Então, assim, essas ciências, elas acabam permeando, né, uma outra, assim, né, a grande área da arquitetura, mas a questão das ciências sociais, né, de como é que a gente vai fazer essas parcerias para implementar um projeto dessa natureza. São 6 projetos de estação, mas que a gente vai implantar 2 inicialmente, e as pessoas conseguem perceber, e aí é ver assim, bom, a gente pode viver de uma forma melhor e com mais dignidade, né? Então, essa questão desses projetos urbanos, que eles tratam dos direitos humanos, né? De a gente poder estar, enquanto arquitetos, podendo traduzir na forma do nosso traço, todo aquele planejamento, aquela discussão que os prefeitos, que as comunidades, que essa construção coletiva é a gente trazer para dentro da nossa prancheta e realizar ele de uma forma adequada, escolhendo elementos que fazem referência com o local, né? Então, eu acho que isso é bastante importante, essa visão que a gente vai construindo de forma coletiva, e o pós-ocupação, né? Que a gente pode ver, assim, como é que as pessoas estão usando aquele espaço, né? E a gente poder estar trabalhando para ampliar e fazer melhor daqui para frente. Muito legal. Isso que você falou aqui, uma perspectiva de direitos, né? E também eu acho que esse processo implica numa questão que é compartilhar saberes técnicos. É uma coisa que a gente ainda precisa aprender muito a fazer, né? Para poder dividir esse lugar de protagonismo aí na concepção dos projetos. Mas, Daniel, você deve ter, provavelmente você teve que fazer isso bastante, né? Porque você usou materiais, né? É tudo muito inovador aí no seu projeto, né? Então, as suas parcerias com a mão de obra, etc. Eu acho que você deve ter passado por um processo aí também muito grande de ter que compartilhar aí esses saberes. Mas vamos te ouvir aqui um pouco. Sim, sim. Bom, eu queria aproveitar também para parabenizar aí o projeto dos colegas, tanto da Silvia quanto do Guilherme, são realmente inspiradores aí para a gente entender e exemplificar melhor boas
ideias relacionadas aí ao contexto urbano, né, a mobilidade urbana, a integração com o espaço urbano. E eu acho isso inspirador aí. Parabéns aí para os nossos colegas. E voltando aí ao meu projeto, eu acho que realmente foi um aprendizado e uma troca de experiências também, né? Porque a gente aceitou o desafio de fazer uma casa que utilizasse o máximo de recurso reutilizado, né? Então, a gente também teve que garimpar os materiais e descobrir fornecedores e meio que treinar a mão de obra para cada tipo de material, né? E integrar eles com a construção, mas foi algo bem legal, deu para a gente trocar bastante experiência aí com o pessoal da mão de obra e estar presente realmente ali no canteiro de obras, né? E o fato interessante de que, apesar de ser uma casa totalmente diferente do convencional, a gente teve uma obra limpa, uma obra tranquila, uma obra sem imprevistos, né? Porque a questão da modularidade, ela é muito produtiva, né? Nesse sentido. A gente consegue ter precisões aí milimétricas e o projeto realmente ele dá certo dessa forma, porque a gente tem essa questão da modularidade e dos espaços serem pré-definidos e executados com materiais que já têm uma modularidade específica. Então, nessa questão de parcerias aí com a mão de obra, com a comunidade local também que participou, a gente teve mão de obra local, né? Bastante gente interessada em conhecer melhor o sistema construtivo que estava sendo aplicado ali, né? E sua replicabilidade. Então, foi bastante interessante também nesse sentido. E no geral, acho fundamental aí a participação do arquiteto, não só em projetos residenciais, mas que englobam também a parte da cidade como um todo, né? Da gente pensar sempre em algo que não é algo fechado, é algo aberto. Então, assim, mesmo com uma casa privativa, a gente sabe que ela tem uma integração com o exterior, por ser diferente, por chamar atenção. Então, ela tem um papel também de informação, de instrução e de conhecimento e até de inspiração para outros projetos. Então, nesse sentido, a questão da parceria é bem importante aí em todos os âmbitos, aí, inclusive com a sociedade, com o contexto ali do local onde ela está implementada. Até porque a cidade é a nossa casa maior, né? Num certo sentido. Mas, exatamente. Guilherme, eu estou curiosa para saber se você, em algum momento nessas reuniões, não pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? O que te levou a trabalhar num projeto desse com esse grau de participação? E como é que você viu isso tudo? Eu acho que assim, sempre dá fio na barriga, né? Mas eu acho que uma coisa que eu vou juntar um pouco o que eu vi dos colegas que você falou também. Acho que conhecer as ferramentas é uma coisa essencial. Para mim, acho que a faculdade de arquitetura ensina a gente muito a pensar grande, assim, a sonhar que a gente vai transformar grandes coisas, né? Mas quando a gente se forma, a gente se frustra muito com os processos, né? Eu lembro que eu aprendi muito com esses processos de ver que as ferramentas estão aí, as ferramentas são difíceis para os técnicos, para as pessoas que estão envolvidas e muito mais distantes para a população. Existe uma demanda reprimida muito grande, né? Agora, se você escuta a população, tem muita coisa para fazer, né? Eu achei emocionante a foto da noiva no terminal que a Silvia mostrou, né? Isso é um reconhecimento maravilhoso. E do Daniel, você olha a casa, é uma casa que dá vontade de sentar. Então, assim, eu acho que os dois projetos têm uma escuta grande, sabe? Porque tem casas que são horríveis, entendeu? E o arquiteto não escuta, o cliente quer fazer da forma como bem entende. Então, uma casa que ela é aconchegante, que ela é convidativa, mesmo a partir de elementos navais, dos containers, ou uma estação de transferência, entendeu? Uma estação
que é um elemento urbano, normalmente desleixado, assim, que se torna um ícone da cidade. Acho que isso parte muito de uma escuta. Se a gente escuta, os projetos para mim que não deram certo foram os que eu não escutei direito, seja o cliente, seja a população. E aí então se existe transparência, existe escuta, tem muita coisa para você atuar, né? Uma escuta ativa. E aí o conhecimento das ferramentas, acho que é isso, mas eu acho que as barreiras, assim, de quando escutou, por exemplo, nos parklets eu estava morrendo de medo antes de inaugurar, e a aprovação foi, assim, muito além do que eu imaginava, foi tipo 94% de aprovação. Mas é porque é isso, numa vaga daquela, nas 2 vagas paravam 30 a 40 carros, e 300 a 400 pessoas sentaram naquele lugar. Então, assim, não é nem que eu estou tirando uma avenida marginal, mas você tem uma noção de que falta esse espaço. Não falta porque a gente inventou da nossa cabeça, falta para todo mundo. Mas o conhecimento das ferramentas e o acesso às ferramentas, eu acho que é uma questão muito importante, porque eu acho que, assim, eu digo um pouco desse, vamos dizer, do Zeitgeist de 2013, porque aconteceu muita coisa nessa época, continua acontecendo, mas a gente sabe que essas ferramentas, elas foram apropriadas de maneira muito indevida, né? Porque hoje você não tem a escuta da população, você tem criação de verdades a partir de fatos que não... Que geram sentimentos, e não é o sentimento da experiência. Então, assim, acho que esses projetos têm um aspecto político muito forte, né? E a gente vê toda a questão política hoje toda desgovernada, porque eu acho que a gente lida com o estômago das pessoas, né? As pessoas veem uma coisa que elas não sabem que é verdade, mas a verdade do espaço, ela é muito real, se você está lidando com o espaço, né? Então, acho que a dificuldade de acesso às ferramentas, ela é muito perigosa, porque você acaba restringindo ela a usos indevidos, né? E então acho que essa questão, esse acesso, acho que grandes dificuldades que a gente teve foi dificuldade de mobilização, de crescimento, as coisas são lentas, né? No processo de Jundiaí, nas primeiras oficinas não ia ninguém, nas últimas ia muita gente. Então, assim, a repetição da coisa e a continuidade é muito importante, né? Mas eu acho que é isso, assim, acesso às ferramentas é uma coisa importante, e a transparência, né? Acho que a gente estuda muito como que pode-se ter fatos de governança onde a população de fato atue mais ativamente, onde de fato a gente tenha discussões baseadas em dados, né? Porque se você cria pós-verdades, não é a percepção do que de fato aconteceu, sabe? Mas as pessoas começam a ficar muito confusas. Então, esses dados de funcionamento, acho que são metas importantes a serem seguidas, né? Acho que você falou uma coisa importante, né? A gente tem uma outra agenda global, que eu não sei se vocês conhecem, que é a nova agenda urbana. Ela foi assinada em 2016 numa conferência chamada Habitat 3, em Quito, no Equador, e um dos pontos dessa nova agenda urbana, que delimita princípios, né, a seguir, é a questão da corresponsabilidade, né, e da governança participativa, multinível, etc., que são conceitos bem abstratos, e às vezes parece fácil quando você está falando de governança, né? Mas na prática a coisa é muito difícil, né? Eu acho que você falou, as primeiras reuniões as pessoas não iam, né? Então alertar para o papel, para as pessoas que elas podem ter um papel protagônico, né? É uma tarefa inicial importante, né? Então e de aí acordar, né? Para processos participativos de fato mesmo, não só no papel. Mas não sei, Cid, se você quer comentar alguma coisa, ou a Cláudia, porque a gente é de uma outra geração, pelo menos eu sou, né? Onde os processos participativos estavam começando e tal, então era uma luta muito grande. E hoje em dia, quando eu vejo essas apresentações, me parece uma coisa mais natural, o que é contraditório, porque o Guilherme tem razão. No Brasil mesmo, na esfera nacional, a gente está vivendo, né, muitos absurdos. Mas aí a gente vê no território processos de democratização que animam, né? E que me parecem mais naturais, me parecem, não sei, mais óbvios, né? Não sei, será que a gente está mudando, assim, realmente, de fato? Como é que vocês veem? Mas eu acho que é mais exceção do que regra, Ana. Porque ainda mais se em processos vinculados ao poder público, depende muito da vontade política de quem está à frente, né? E quando a gente está falando geralmente de urbanismo,
de espaço público, você está falando de obras públicas, onde geralmente o contratante, o interventor é a prefeitura, é o governo do estado. E aí vai depender muito da vontade política desse gestor de fazer processos participativos ou não. O que acontece, eu acho que eu entendo a sua fala, é que não causa mais estranheza, porque as pessoas também, elas conhecem os dois lados da moeda, né? A gente já tem aí orçamento participativo há quase 40 anos, né? Processos de urbanização de favela participativos, os mutirões. Eu acho que o que aconteceu com essas novas gerações é uma apropriação da cidade que a nossa geração não tem. Onde essas pessoas entendem a cidade como algo que lhes pertence. Então, elas se preocupam mais com o espaço público, elas se preocupam mais com o outro, elas têm essa dinâmica de trabalhar em conjunto, no coletivo. Eu acho que houve uma retomada desse processo, né? Independente das agendas estarem acontecendo ou não. Elas foram estimuladas pelo poder público e teve um grupo de pessoas que se identificou. E mesmo com a alteração política, não conseguiram retirar isso. Inclusive mostrando o poder do coletivo. Ao ponto agora de São Paulo, vai ter um plebiscito para saber o que vai fazer com o Minhocão. Porque é inviável tomar qualquer atitude desse porte na cidade sem conversar com as pessoas. E aí, eu acho que você entrou aí na seara das agendas, e para mim sempre vem essa pergunta, né? Para as pessoas, principalmente para o pessoal que foi selecionado, quando você fez o seu projeto, você tinha consciência de que ele estava se engajando ou engajado numa agenda internacional? Os conceitos da nova agenda urbana, da Agenda 2030, do Acordo de Paris, fazem parte da inspiração do trabalho de vocês? Porque quando eu estava na faculdade há 25 anos atrás, ninguém falava disso, né? E hoje a sensação que eu tenho com a galera mais jovem é que elas têm uma outra formação, graças a Deus, né? E elas prestam mais atenção no que está acontecendo ao redor. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, vocês descobriram o ODS porque viram o chamamento do guia ou era alguma coisa que já fazia parte do cotidiano de vocês? Desculpa que eu falei demais. Eu queria só pontuar uma questão que eu concordo aí com essa questão que o Cid coloca, mas eu tenho uma outra motivação para a participação. Ela não é muito baseada só nos preceitos do poder público. Como eu venho de comunidade, de base, né? Movimento estudantil, movimento de igreja, minha mãe era líder comunitária, então essas questões, né? Construir a igreja do bairro deles, construir a infraestrutura do bairro deles. Então eu cresci dentro de um cotidiano onde as pessoas tinham a mentalidade de que se elas não reagissem ou não resistissem, elas não conseguiriam fazer parte da agenda da prefeitura, do poder público. Então, a minha forma de reagir à questão da participação é sempre uma participação reivindicativa, não esquecendo que o poder público tem um papel, mas, no decorrer do tempo, a gente tem que lembrar que a população organizada ela pode reivindicar os seus direitos. Então, eu venho de uma linha de planejamento de contraposição, ou seja, de planejamento participativo de contraposição. O poder público que a gente está aparelhado, né, pelas dinâmicas do mercado, pelos atores que são mais preponderantes, mais poderosos, e o planejamento, a participação que eu proponho, né? E aí é por isso que eu me aliei a movimentos sociais de base e tudo, é uma participação que contrapõe aquela hegemonia
proposta por um determinado governo numa determinada época. E aí essa participação, eu geralmente eu era um ser meio estranho na faculdade de arquitetura e depois eu continuo estranha, né? Na vida, né? Mas eu acho que essa discussão, acho que é uma discussão importante, porque ela politiza a profissão. E eu acredito que no momento, independente, eu adoro quando eu vejo o trabalho do Guilherme, quando eu vejo o Daniel assumindo essa postura, a Silvia, né? E vários outros que eu vi durante essa agenda. Aliás, uma das questões, dos eventos mais importantes que eu participei nos últimos tempos, que eu presenciei acontecendo, foram esses depoimentos dados por arquiteto, porque eu achava que a gente era uma categoria perdida, né? Ou seja, estava descontextualizada das causas sociais. E eu vi que não, estou enganada, que bom. Tem muita gente fazendo muita coisa boa, só que a gente ainda precisa colocar isso nos holofotes, né? Colocar isso para fora. E eu não sei nem se tem essa conexão com a agenda, eu acho que é mais a agenda da resistência, né? Ou seja, está tudo tão ruim, às vezes nada acontece, nossa categoria profissional, nossa formação profissional, ela é propositiva por excelência, né? Então, ela acaba se juntando e fazendo coisas e projetando para pessoas que não estão acostumadas a receber isso do poder público, e o que eu acho genial. Cláudia, eu também divido com você isso, né? Eu acho que a participação, eu entendo o ponto do Cid, mas eu acho que a participação emana da sociedade também, né? Não necessariamente tem que emanar, né? E a impressão que eu tenho, vendo essas experiências, etc., é que há uma certa, como se fala? Não sei se há um autoempoderamento, enfim, né? Da sociedade, de que eu tenho esse espaço, né? Eu tenho direito a ter esse espaço, né? É meu, né? Assim, tomando isso por direito, né? E talvez isso seja uma coisa que esteja agora acontecendo em outras classes sociais, porque a minha impressão é que agora você tem os segmentos, né, de classe média que não faziam parte desses grupos que você menciona, que parece que estão também se apropriando mais dos espaços públicos, das cidades, etc., né? Isso me parece ser uma coisa nova, né? E que se reflete aí nessa geração. Mas eu acho que a gente podia fazer uma rodada final entre os palestrantes aí, umas reações a esses pontos maravilhosos que vocês colocaram. Quem sabe a gente começa com o Guilherme agora, depois Daniel e Silvia. Guilherme. Legal. Acho que abriu-se um debate novo lá, que poderia ser muito longo e muito interessante e pertinente, né? Eu acho muito interessante o que a Cláudia falou. Eu acho que, e que o Cid também, todos falaram, mas eu acho que, assim, tem alguns ingredientes ali que eu acho importante ser colocados, né? A formação de base, acho que ela foi muito abalada com a questão partidária, assim, né? Acho que isso ficou muito abalado. Eu vou pegar de novo em 2013, porque acho que é muito a base. Acho que a gente já está abrindo um novo ciclo, mas acho que teve um abalo muito grande da questão partidária e se emergiram... Eu vi outro dia uma fala da Marina Silva que eu achei interessante, que ela falava de rede de ativismos, né? Que eram pessoas que não estavam vinculadas a um partido e concordando com tudo, mas estavam se vinculando a pautas sem concordar 100% umas com as outras. Acho que isso foi um surgimento, e acho que ela retoma um pouco de como essas redes de ativismos depois foram utilizadas para derrubar qualquer agenda progressista, né? Então, eu acho que não estou fazendo nenhuma crítica aos partidos, mas eu estou falando que a sociedade começou a se vincular sem estar necessariamente vinculada a uma questão de um acordo total, né? O que dentro de uma pauta urbana é muito interessante, mas perigoso também. Então, as pessoas, né, em todos esses movimentos, eu vi pessoas muito diferentes, com opiniões políticas muito diferentes interagindo. E, às vezes, a pauta em si que estava sendo discutida poderia ter pontos de conexões. Isso não elimina posições de resistência,
E acho que, pelo contrário, acho que reforça mesmo coletivos que podem ter pautas muito diferentes. E eu absolutamente acho que não é uma questão só de algumas classes sociais, acho que isso acontece em todos os pontos, seja da periferia ao centro, assim, né? Os movimentos periféricos estão cada vez mais fortes dentro dessa lógica jovem de redes de ativismos, de movimentos periféricos que se articulam dentro de pautas, às vezes pessoas que acreditam politicamente em pautas muito diferentes, mas que têm uma pauta comum. Se for ver, acho que todos os projetos que eu mostrei, eles partem de uma pauta, de um assunto. Eles não estão querendo discutir todas as pautas, né? Urbanismo caminhável, questões de mobilidade, eles não estão discutindo todas as pautas. Tem questões de direito à cidade, mas não aborda talvez algumas pautas. Acho que agora acho que alguns movimentos se reforçaram, né? Acho que isso você tem movimentos com pautas que são mais comuns, que são mais coletivas, que estão mais fortes hoje, que tem uma ação mais poderosa, né? E múltipla, mas muitos movimentos foram derrubados. E a gente continuou fazendo muitas coisas, e eu estou bem agora dentro de um projeto no Recife, onde dentro da pandemia fazer um projeto participativo está sendo um desafio muito grande, porque muito das ferramentas que a gente usava eram as ferramentas, a gente usava das ferramentas online, mas que foram apropriadas muito indevidamente, né, nos últimos tempos, onde pode se distorcer as coisas muito facilmente. Foram ferramentas importantes para ativismo tempos atrás, hoje elas estão meio bagunçadas, mas a gente usava muita ferramenta online, porque acho que o poder de pegar uma ferramenta e construir um banco, ele tinha um significado muito forte para as pessoas, porque rompia com uma barreira, acho que o Daniel fala você vê lá uma construção onde tem questões muito elementares da construção, né, da madeira e tal, que não são muito complicadas, mas que a gente está muito distante. Você pega outros países onde as pessoas têm um acesso muito maior a ferramenta mesmo, né? Não só as ferramentas políticas para se construir alguma coisa. Então, acho que isso despertava muito interesse, quebrava barreiras um pouco da questão burocrática e política e via que as pessoas tinham uma ação mais direta na cidade. A gente ter esse distanciamento forçado dificulta bastante as coisas, e aí a gente está tendo que se reinventar e criar... está tentando criar novas poéticas, né? Onde toca de fato as pessoas, né? Uma parceira lá inventou uma ferramenta muito legal das pessoas são duas margens do rio, de uma pessoa de uma margem mandar as crianças mandarem cartas, a Vanessa Espínola, né, que é uma designer que está trabalhando, das crianças mandarem cartas para a margem oposta, então criar outro tipo de conexão bem offline, mas a partir que de alguma maneira envolvem as pessoas em questões afetivas, né? Acho que isso que é importante. Daniel, seus insights aí finais. Legal. Não, eu queria destacar aí, como o próprio Guilherme falou, né, a questão da arquitetura colaborativa, né? Você ajudar a construir o patrimônio público da sua cidade. Isso, de certa forma, une as pessoas, né? Algo que a gente está meio distante hoje como sociedade, a gente está meio polarizado e a gente precisa de uma união. Isso acontece, eu acho que uma ferramenta legal é a arquitetura colaborativa, participativa, né? Porque todo mundo tem pautas comuns, né, em suas cidades. Todo mundo concorda que praças deveriam ser melhor exploradas, melhor revitalizadas. Todas as cidades possuem áreas que precisam de interferência urbanística, né, para melhorar a questão da segurança pública, para vários índices melhorarem, a gente precisa da intervenção urbana. E essa intervenção colaborativa, participativa, é algo que é interessante para uma certa união, né, de pessoas que pensam diferentes, mas têm concordam com as mesmas pautas. E a própria ideia de participar, de colaborar também gera o sentimento de posse e de proteção desse bem, né? Isso eu acho que deveria servir de inspiração aí ao projeto dos nossos colegas para governantes, para cidades, para prefeitos, para o Brasil inteiro, para colocar isso em pauta,
para a gente ter cidades mais participativas, colaborativas, né? E ter essas parcerias, né? Que é o que a gente está falando aqui. Isso na minha opinião, é fundamental aí para um desenvolvimento saudável e consciente das cidades, né? Para que todos entendam que o bem é público e que ele precisa ser cuidado, e não só dependendo da esfera pública, né? Todo mundo tem sua participação e pode participar em cuidar e a manter, né? Independente de posição política, por exemplo. E eu queria só deixar isso como reflexão e dizer que eu mesmo me senti bastante inspirado aí pelos projetos dos nossos colegas para intervenções aí que realmente causem um bom impacto aí nas cidades. Bacana, Daniel. Silvia? Então, eu gostaria de colocar que é bastante importante a gente estabelecer, enquanto arquitetos, enquanto técnicos de equipes, desenvolver e construir uma confiança, né? Tanto com o prefeito, os secretários, a equipe de governo, quanto com a população, né? Porque a gente precisa ter um olhar técnico, né, sobre as necessidades, né, da cidade e das pessoas, mas também observar assim como que elas precisam usar aquela infraestrutura, né? Então, nesse sentido, a gente tem ali diretrizes de projeto bastante importantes, no caso da mobilidade urbana, e aí se pautou os projetos se pautaram pela independência, autonomia e dignidade, mas também a gente tinha um pano de fundo que era a cultura local, que era muito importante, era uma cidade litorânea, uma comunidade que passou por muitas dificuldades, né? Teve bastante dificuldades econômicas, então a população precisava muito usar o transporte coletivo. A cidade tinha 300 mil habitantes e a gente projetou 6 estações, é bastante para o território, mas pelas conexões que as pessoas precisavam fazer para o dia a dia, elas eram importantes, né? E aí se tratou assim, bom, como é que a gente vai dar dignidade nesse momento? Deixar as pessoas à vontade, confortáveis, né? Então, esse olhar para as necessidades das pessoas, para as necessidades do governo, do governo da época também, para poder estar cuidando de uma praça histórica, dentro de um centro histórico, e uma comunidade que tinha muito forte a relação com o mar, com o patrimônio histórico, com a atividade naval, né? E essa integração ela acontecia de uma forma muito natural. E o projeto tinha bastante responsabilidade com isso, né? Então, quando a gente consegue concatenar todos esses elementos e trabalhar o máximo possível a síntese desses elementos, né? As pessoas conseguem se identificar, né? E elas conseguem assim fazer uso da arquitetura de uma forma mais tranquila, né? E em vez de assim tipo fazer um deslocamento preocupado se vai pegar o ônibus certo, se ela vai estar em uma situação assim com crianças principalmente, então cuidar assim com um afastamento, né, das pessoas de um ambiente de conflito que é a circulação dos veículos, por exemplo. Então tudo isso assim as pessoas percebem, né? Quando a gente tem um olhar para isso e procura dar uma resposta, né? Então eu acho que o nosso papel enquanto arquiteto é um papel social, é uma função social praticamente, né? De a gente poder estar observando as necessidades das pessoas, integrando a identidade local com os projetos, né, e estabelecer uma relação de confiança, onde as pessoas podem chegar e nos dizer assim, olha, eu preciso disto, né, eu preciso desta forma, e a gente trazer isso para o projeto e dar uma resposta que atenda, né, às necessidades. Então, essa construção, ela não é necessariamente se a gente está participando de algumas discussões de agenda, mas eu acho que é uma evolução que a gente tem de forma coletiva, né? Então, enquanto a gente vai estar elaborando projetos, a gente está ouvindo notícias, a gente está vendo debates de colegas que estão discutindo essas questões mais a fundo. E isso, claro que influencia, né, o desenvolvimento e o nosso traço. Então, é isso que a gente acaba, assim, então, o projeto não foi concebido para se pensar e enquadrar numa determinada meta, numa determinada ODS, mas ele se revela,
né, tendo essas compatibilidades, né, e demonstrando que a gente conseguiu acertar em alguns momentos. Maravilhoso, Silvia. Acho que a gente está fechando aqui com chave de ouro, né, essa sessão e também esse circuito com esses projetos geniais e essa discussão bastante interessante e acabou sendo profunda. Agradeço vocês por estarem aqui, os nossos companheiros do IAB, os parceiros do evento, a Planet, Metro DS, agradecendo também todas as pessoas que acompanharam a audiência, que acompanhou todos os eventos, né? E também que aguardem aí a publicação do guia, né? A gente está aqui terminando a gravação, esse vídeo vai para o YouTube, e aí a gente pode disseminar também essa conversa aí para uma audiência maior. Muito obrigada a vocês e até uma próxima, até a publicação. Nos encontraremos em outras conversas. Tchau, Ana. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.